Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Os ministros das Finanças da União Europeia deram luz verde ao alargamento dos prazos para o pagamento dos empréstimos concedidos a Portugal e à Irlanda. A proposta com as novas condições deve surgir em abril. Portugal e Irlanda. Os dois países terão mais tempo para honrar os compromissos com a Troika, no quadro dos respectivos programas de assistência financeira. Os ministros das Finanças da União Europeia chegaram hoje a acordo para solicitar à Troika uma extensão dos prazos para pagamento dos empréstimos. A Troika terá agora que avançar com propostas para cada um dos casos, tanto para os empréstimos concedidos ao abrigo do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, como do Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira, de acordo com uma declaração dos ministros das Finanças da União. A decisão ou as propostas sobre os moldes de ampliação dos prazos poderão ser tomadas na próxima reunião do Eurogrupo, que terá lugar em Dublin entre 12 e 13 de abril. A declaração adotada hoje, durante a reunião dos ministros das Finanças dos 27, reitera a avaliação feita na véspera pelos ministros dos 17 países do euro à implementação dos programas de ajustamento por Portugal e Irlanda, considerando que ambos continuam no bom caminho e com bons desempenhos, apesar das atuais circunstâncias macroeconómicas difíceis. Foi a 21 de janeiro que Vítor Gaspar solicitou ao Eurogrupo a extensão dos prazos de maturidade dos empréstimos a Portugal, de modo a facilitar o regresso aos mercados. Já no ano passado, a Grécia recebeu condições menos exigentes para reembolsar o empréstimo europeu, mas não o do FMI, que não aceitou mudar os termos. Agora, e com um alívio mais perto, os ministros das Finanças da União recomendam às autoridades portuguesas e irlandesas que mantenham um forte compromisso com os respectivos programas de ajustamento que, segundo o Ecofin, já teve resultados positivos no combate aos desequilíbrios acumulados. Faz hoje 12 anos que caiu a ponte de Entre os Rios em Castelo de Paiva. A tragédia que matou 59 pessoas prendeu a atenção do país. Uma data que marcará para sempre a região. 9h10 da noite de 4 de março de 2001. Uma hora e um dia que não sairão da memória do povo de Castelo de Paiva. Uma data que também o país não esquece. A ponte Índice Ribeiro cai sobre o Douro, numa das maiores tragédias em Portugal após o 25 de Abril. Um autocarro de passageiros e mais 3 automóveis foram engolidos pelo rio, que levou consigo as pessoas que lá seguiam. Nos dias seguintes, os jornais e as televisões encheram-se de imagens com a ponte tombada sobre o Douro. A comunicação social escreveu e mostrou a dor das pessoas que perderam os seus próximos. O ministro das Obras Públicas da altura, Jorge Coelho, assumiu as responsabilidades e demitiu-se. Apesar de o ministro ter dito que a culpa não podia morrer solteira, até hoje não foram encontrados culpados pela queda da ponte. Em 2006, os técnicos da Junta Autónoma de Estradas, acusados pelo Ministério Público, foram absolvidos pelo Tribunal da Relação do Porto, que, no entanto, salientou a falta de fiscalização e o abandono da ponte durante 10 anos. 59 vidas perderam-se, principalmente originárias da localidade de Oliveira de Arda, na freguesia de Raiva. Só 23 corpos apareceram. As famílias foram indemnizadas com 50 mil euros por cada familiar falecido. Hoje, há 2 novas pontes sobre o Rio Douro, em Castelo de Paiva, mas a ligação ao IC35, que ligaria a região também à A4 e à A11, está ainda por concretizar. Há problemas de interioridade que continuam por resolver. O passado pode ser cinzento, mas o futuro tem a possibilidade de cor. Apesar das ruínas e da morte, como diria Sofia de Melo Breiner, a vida continua. Foi criada a Associação de Familiares das Vítimas da Tragédia de Entre os Rios, que criou a Crescer a Cores, a Casa de Acolhimento Temporário, que hoje acolhe 15 crianças em risco. Paulo Teixeira, na altura autarca de Castelo de Paiva, publicou o livro A Ponte de Portugal, para que não se esqueça. Muita gente perdeu tudo o que de mais importante tinha: filhos, mães, irmãos, amigos. Mas hoje há um anjo que guarda os seus nomes num monumento em sua memória. Nomes
que não se perdem. Os contribuintes já podem fazer as entregas das declarações de IRS. A declaração tem de ser entregue em papel até ao dia 31 deste mês e o prazo de entrega das declarações via internet começa no mês de abril. À semelhança do que acontece todos os anos, começa hoje o período de entrega das declarações de IRS relativas aos rendimentos de 2012. Este ano, com novas regras e limites de deduções, e os contribuintes não devem contar com o habitual reembolso do imposto sobre os rendimentos. Os cortes no IRS vão atingir os gastos com a saúde, crédito à habitação, pensões de alimentos e seguros de saúde. A única exceção é mesmo a área da educação, cujas deduções não foram alteradas. O bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos Azevedo, explica que o agravamento da carga fiscal e o corte nas deduções vai ter um efeito muito significativo no que diz respeito a devoluções às famílias. Cortes nas deduções à coleta e o fim de alguns benefícios fiscais alertam para a súbita descida dos reembolsos. Também os reformados, a partir de agora, se tiverem pensões iguais ou superiores a 4.104 euros anuais, têm de entregar as respectivas declarações de IRS e podem até mesmo pagar imposto pela primeira vez. Respondendo agora às principais dúvidas sobre o IRS, a nível da saúde, a partir de agora as famílias só podem descontar 10% das despesas no IRS, com o limite nos 838,44 €. Já os contribuintes com seguros de saúde podem deduzir no IRS 10% dos gastos, com o limite máximo de 50 €. A partir de 2013, pela primeira vez, apenas são consideradas isentas as pensões abaixo dos 4.104 € brutos por ano. Finalmente, no que diz respeito às despesas com o crédito à habitação, as regras mudaram e, a partir de agora, os contribuintes podem deduzir apenas 15% dos juros, com o limite de 591 €. Os contribuintes têm de entregar a declaração em papel até ao dia 31 deste mês e o prazo de entrega das declarações de IRS via internet começa no mês de abril e permite um reembolso, se for o caso, mais rápido do que na entrega dos documentos em papel. Tempo para lhe darmos conta da atualidade regional. Manuel Clemente, bispo do Porto, participou no debate do Centro de Estudos Judiciários subordinado ao tema Justiça e Sociedade, onde disse que os portugueses precisam de respostas para a crise. Salientou as manifestações como sinais de uma sociedade viva e sustentou ainda que as dificuldades são muitas e os fatores são tão complexos que tudo requer uma outra pedagogia. Manuel Clemente frisou ainda a manifestação saudável de uma sociedade que não desiste e procura e regozijou-se por ter acontecido de maneira muito civilizada. O bispo do Porto salientou que, em tempo de austeridade, há direitos fundamentais que não podem ser postos em causa. A Câmara do Porto pretende devolver, segundo o vereador Gonçalo Gonçalves, o mais rapidamente possível, os descontos que os trabalhadores da empresa municipal Águas do Porto fizeram para a Caixa de Reformas. Gonçalo Gonçalves considera que a Caixa de Reformas tem de dar o primeiro passo, devolvendo o dinheiro que os trabalhadores descontaram para lá e depois Águas do Porto pagará a diferença, porque o que está na Caixa para já não chega. O problema, acrescentou, é que a atual direção da Caixa recusa-se a cumprir o regulamento e não devolve o dinheiro recebido. Hoje o dia é de greve nos STCP e, segundo os números, a adesão é de 80%, uma greve contra a falta de respeito do governo e da administração da empresa, segundo a Comissão de Trabalhadores. Os trabalhadores criticam também a tentativa de privatização perante os resultados positivos na operação e depois de efetuarem os roubos nos salários, dizem. Um grupo de trabalhadores concentrou-se junto à sede da empresa, na Torre das Antas, onde realizou um plenário que debateu o futuro da empresa e da mobilidade da população do Grande Porto. A greve teve início às 9 horas da manhã e aconteceu até às 4 da tarde.
Desenhada em 2005 no âmbito das obras do metro do Porto para a linha da Boa Vista, entretanto abandonada, a cafetaria de Cisa Vieira tinha a construção orçada em 450 mil euros, mas nunca saiu do papel. Agora, a CDU quer que a Câmara do Porto lance nos próximos 3 meses o concurso de construção e exploração para executar o projeto que o arquiteto Cisa Vieira desenhou. Para Pedro Carvalho, vereador da CDU, o projeto podia ser em si mesmo um fator adicional de atratividade suscetível de reter voluntariamente o fluxo de milhares de pessoas que circulam diariamente no jardim. Pedro Carvalho recorda que o projeto não afeta o espaço arbóreo nem a mobilidade no interior do jardim, uma vez que se enquadra no seu formato radial, no gomo entre a Avenida de França e a Rua Nossa Senhora de Fátima. A Alfândega do Porto abriu as portas para receber mais uma edição do Modetíssimo, este ano com muitas novidades e um conceito novo. O Modetíssimo invadiu novamente a Alfândega do Porto, mas este ano com uma nova imagem e um novo conceito. Porto Fashion Week, um ponto de viragem e o início de um novo percurso, mais inovador e mais irreverente. Achamos que era importante abrir o Modetíssimo e esta Porto Fashion Week à cidade do Porto, às lojas do Porto. E então fizemos uma parceria já com uma série de lojas que aderiram, 12 das principais lojas de design e de moda da cidade, e a nossa ideia é que daqui até setembro possamos, no mínimo, duplicar essas lojas e levar até elas a moda que está aqui, mas também festejar com a moda que elas lá vendem. Então a nossa ideia é fazer, ontem já fizemos uma festa no centro da cidade, da inauguração, digamos, deste Fashion District, que é o nome que tem este projeto, mas queremos em setembro fazer uma coisa muito maior, com um grande desfile no centro da cidade, aberto à população, para também fazermos uma correlação, uma correspondência entre a moda industrial que se vende profissionalmente e a moda que está no retalho que se vende ao consumidor. Foi desta forma repensada a forma de apresentar os têxteis portugueses e o famoso conceito internacional Fashion District vai também dar o seu contributo positivo e vai permitir que os espaços façam a sua promoção no evento. Os vários espaços do certame permitem ver o que de melhor se produz no país, com especial destaque para o espaço high-tech, onde se destacam os produtos que primam pela inovação tecnológica. O reforço da componente tecnológica, que são os têxteis do futuro, que agora se chama high-tech style, e que temos aqui juntamente em parceria com o CITEV e que também tem atraído muita gente e a curiosidade de muitos estrangeiros, mostrando que em Portugal a indústria têxtil que se reconverteu também tem um caminho e que é um caminho essencialmente de futuro. Qual é o que foge mais aos cânones e que é de facto mais diferente em relação a tudo o que normalmente é apresentado, que é um fato desenvolvido pelo Miguel Rios Design, um projeto conceptual para proteção contra catástrofes, intempéries e ambiente urbano, e onde a pessoa com este fato, que tem um sistema de aquecimento interior, tem um sistema de iluminação, é completamente waterproof, portanto está perfeitamente isolado contra a chuva, poderia sobreviver melhor no caso de um cenário de crise dessa natureza. E portanto é um projeto design, conceptual, que chegou aqui com um protótipo perfeitamente comercializável e que tem chamado a atenção dos visitantes precisamente por ser qualquer coisa de um pouco mais bizarro, mais diferente em relação aos outros produtos que aqui estão. Durante o certame, houve espaço ainda para exposições e workshops variados. Os visitantes puderam ainda conhecer o espaço O Manifesto Moda, uma mostra de coleções de vários estilistas utilizando diversos tipos de têxteis técnicos, desenvolvidos no âmbito do projeto Portuguese Fashion News. A organização mostra-se satisfeita com mais uma edição. Em relação aos números, estamos muito satisfeitos. Mas também estamos satisfeitos com o conceito que tem sido muito bem assimilado pelas pessoas, tanto pelos visitantes como aqueles que nos expõem, que expõem cá, e simultaneamente também estamos contentes com os negócios que os expositores dizem que estão a fazer, porque isso é muito importante. E no momento em que, se calhar, algumas atividades estão um bocadinho mais em baixa, ou enfim, algumas preocupadas, nós ficamos muito satisfeitos por vermos que neste setor, nomeadamente na vertente exportadora, continuamos com otimismo em relação ao futuro. Inovação, criatividade e qualidade, premissas essenciais que fazem dos têxteis portugueses um marco de reconhecimento.
Seguimos agora com o comentário neste Jornal Regional, hoje com António Meira. António, bem-vindo ao Jornal Regional. Boa tarde. Os ministros das Finanças da União Europeia deram então esta luz verde para o alargamento do prazo do entendimento e para o pagamento dos juros, tanto de Portugal como da Irlanda. Este é um sinal de confiança ou um sinal de medo dos parceiros europeus? O que é que lhe parece? Eu acho que é mais um sinal de medo e é uma resposta àquilo que se está a passar ou que se passou em Itália. Mas é um adiamento que não vai resolver o problema do nosso país. E neste momento a Europa está com receio de que qualquer pessoa ganhe eleições. Foi o que aconteceu em Itália com duas pessoas que não pertenciam a partidos. Este adiamento é e será inevitável, porque as previsões, o que estava previsto no Orçamento de Estado para 2013, falharam. E, portanto, se não houver este adiamento, Portugal, os portugueses ainda irão sofrer muito mais, o que está incorreto numa sociedade atual. Na minha opinião, haveria outras soluções para o país que não estas que este e os governos anteriores tomaram. Portanto, aquilo que Bruxelas e a Troika têm que fazer, indiretamente poderá dar um sinal de confiança aos mercados, aos cidadãos portugueses, também aos governantes, mas não é suficiente, não é? O que é que este alargamento de prazo significa para Portugal? O que é que os portugueses podem esperar desta medida que os ministros das Finanças aprovaram hoje? Este alargamento de prazo significa que Portugal tem um prazo superior àquele que estava estipulado inicialmente para corrigir o déficit orçamental, mas se não houver crescimento, aliás, já há previsões de que após a correção do déficit, quando o tivermos nos 3%, que é assim que está estipulado no Tratado de Maastricht, desde a adesão ao euro, já há previsões de que Portugal irá ter longos anos com crescimentos muito reduzidos, na ordem de 1% ao ano. E isso não será suficiente para que Portugal corrija pelo menos a sua dívida. O déficit orçamental pode corrigir. O déficit público poderá não conseguir corrigir. E aí iremos continuar a ter problemas graves se o país não crescer pelo menos 2%. Quando o António Meira diz que este e outros governos adotaram medidas que poderiam ser outras, qual é o principal erro dos governos de Portugal? Eu penso que a economia paralela devia estar controlada, devia ter estado sempre controlada. Quando eu falo em economia paralela, falo também na corrupção. A corrupção acaba por ser uma parte da economia paralela. Portanto, se a economia paralela estivesse controlada, por exemplo, há uma década, de certeza que os portugueses teriam hoje o nível de vida a que têm direito, teriam o seu estado social a que têm direito, a que deviam ter direito, e não assistiríamos a esta atrapalhada toda, porque quer o empresário que não sabe se há de investir em Portugal, quer o cidadão que não sabe se há de comprar um bem duradouro, por exemplo,
tanto uma entidade como outra vivem numa constante incerteza. Desconfiança também. Desconfiança, aliás, há o indicador da confiança dos consumidores e dos empresários, por exemplo, que nos dão a indicação, ou dão a indicação ao país de como é que anda o país, o sentimento do consumidor e o sentimento do empresário, que no fundo traduz-se na confiança. De facto, isso tem andado muito por baixo nos últimos anos em Portugal. O Ministro das Finanças diz que a extensão dos prazos para os pagamentos dos empréstimos a Portugal e também à Irlanda será certamente inferior a 15 anos. E acrescentou também, Vítor Gaspar, que basta uma solução mais modesta. De que solução é que fala o nosso Ministro das Finanças? Não, ele está a dizer que... Aliás, eu não sei o que é que ele está a dizer. Se ele diz que a solução passa por um prazo inferior a 15 anos, qual é o prazo? Eu não sei qual é o prazo. É como dizer que... É como o Ministro da Economia dizer que em 2015 ou 2016 o IRC irá baixar para 10%. A nós não nos interessa isso. Aos portugueses não interessa esse tipo de notícias, esse tipo de planos, porque eu, como empresário, por exemplo, interessava-me que o IRC baixasse este ano, e não em 2015 ou 2016. Dou outro exemplo, o ministro, creio que foi o Ministro da Economia, disse que em 2016 o IMI iam eliminar o IMI. Isso não interessa. Portanto, estamos aqui a tomar medidas a longo prazo que não resolvem problemas da economia. O Ministro real de hoje, é isso? Seria algo de hoje. Portanto, o Ministro da Economia tem que explicar o que é um prazo não superior a 15 anos. Eu prevejo, entendo que esse prazo não superior a 15 anos quer dizer que tudo aquilo que foi feito com a Troika até agora não teve resultados esperados, quer por Bruxelas, quer pela Troika, quer pelo governo português, e portanto estarão a rever um plano que seja eficaz e que não falhe daqui a 6 meses ou daqui a 12 meses. Esse plano terá que ser inserido, julgo eu, num plano maior que tenha a ver com a própria União Europeia, ou seja, os 27 têm que estar com uma voz e com uma economia comum. É difícil que isso aconteça, na minha opinião. Por exemplo, os Estados Unidos têm um governo federal, têm um banco federal. O Banco Federal ajuda os bancos estaduais de cada Estado. Isso já começa a acontecer com o BCE na Europa? Não começa a acontecer com o BCE na Europa. O BCE teve que fazer, teve que tomar as decisões que tomou, porque senão, digamos, o descalabro financeiro e económico seria muito pior do que aquilo que estamos a assistir. Uma Europa a 27, na minha opinião, não é impossível, é difícil porque nenhum governo quer abdicar da sua soberania política e enquanto isso, e fiscal, por exemplo, enquanto isso acontecer, está-se a dar passos neste momento para que haja essa harmonização, mas poderá demorar uma década, e uma década atualmente é tempo a mais para se concretizar determinadas medidas nos 27. Portanto, não creio que... Eu continuo a acreditar na Europa, pelo menos na zona euro. Acho que uma zona euro a 27... Isto é, enquanto não houver um governo central, temos uma Comissão Europeia, enquanto não houver um governo central e os outros Estados funcionem como nos Estados Unidos, um regime federalista, enquanto não houver isso, não teremos evolução na Europa. Temos um problema, temos a Alemanha, temos a França, temos a Inglaterra, que não querem abdicar das suas soberanias. E o problema está aí. Portanto, na minha opinião, é difícil que isso venha a acontecer nos próximos tempos.
Passamos para o nosso segundo tema. Segundo o Banco de Portugal, a percentagem de devedores com dívidas no crédito à habitação manteve-se estável, nos 6,1%, enquanto o crédito ao consumo, por exemplo, subiu de 16,9% em dezembro para os 17,1% em janeiro. Como é que se explica esta subida do crédito ao consumo? É a falta de liquidez? São os cortes nos salários? Como é que se explica a descida do crédito ao consumo? A subida? A subida do crédito ao consumo. O crédito ao consumo desceu tanto. Portanto, nós temos que ver o histórico da descida do crédito ao consumo. Quer dizer, não pode descer eternamente. Qualquer dia não há crédito ao consumo. Portanto, não há consumo. Pelo menos aquele que é crédito. Como o crédito desceu demasiado nos últimos 3, 4 anos, é natural que haja uma recuperação do crédito ao consumo, não é? Portanto, a explicação é essa, é que desceu os carros, as viaturas, no fundo também é uma componente do crédito ao consumo, ou um bem de consumo que é adquirido através de crédito, subiu, creio que em fevereiro ou em janeiro, 9, não sei quantos %. É natural, quer dizer, desceu tanto em 2012 e em 2011 que teve uma recuperação. Essas recuperações não quer dizer que o país está a evoluir economicamente. Ou seja, ainda não são mensagens positivas, não são mensagens de confiança? Positivas, não, nem de confiança, não são. São correções às elevadas reduções do consumo, do crédito ao consumo que existiram, não é? Também, segundo dados do Banco de Portugal, a percentagem de famílias com crédito vencido voltou a subir em janeiro deste ano, assim como das empresas. E aqui já podemos notar que... Há uma contradição aqui. Portanto, se o crédito ao consumo subiu e o endividamento também subiu, há uma contradição. Eu, em 19 de novembro, fiz um artigo para o jornal Audiência em que previa que, em 2013, o PIB ia ter uma contração de 3%. O Governo aprovou, o Orçamento de Estado foi aprovado com uma contração de 1%. Ora, em janeiro já havia rebuliço, quer em Bruxelas, quer na Troika, quer na oposição em Portugal, quer no Governo. Porque em fevereiro todas as previsões que o Governo fez para o Orçamento de Estado de 2013 tinham sido goradas. Previ nesse artigo que o desemprego iria chegar aos 18%. Nós estamos nos 17,6%. Já estamos muito próximos. Muito próximos. Porquê que o endividamento aumenta? Precisamente porque não há crescimento económico. Portanto, já há entre 75% e 80% dos portugueses que admitem que chegam ao fim do mês sem dinheiro. E, portanto, se chegam sem dinheiro, há sempre alguns empréstimos que ficam por pagar. Daí o aumento. Mas, infelizmente, na minha opinião, não vamos chegar por aqui. Até final deste ano, iremos ter um ano muito difícil. Muito difícil porque, apesar do BCE emprestar dinheiro à banca, inclusive aos portugueses, portanto o BCE também empresta dinheiro aos bancos portugueses, para finalizar, esse dinheiro não circula. Ou seja, não chega até às empresas, não chega até à economia. É um bom tema para falarmos na próxima semana. Obrigada pelo seu comentário aqui, António Meira. Até 2 a 8 dias. Agora as previsões do tempo para amanhã. A chuva continua na quarta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em todo o território. Quanto às máximas, 15 graus para o Porto, 17 para Lisboa, 18 graus é a máxima prevista para Faro. A informação regressa mais logo. Até lá, boa noite.